Estamos aqui no Parque Municipal em Belo Horizonte para uma ocasião muito especial e para um bate-papo mais especial ainda. Estou acompanhado aqui do Sérgio Missior, que é arquiteto urbanista, é presidente do IBAM, e também estou com o Tiago Metzger, que é biólogo, doutor em ecologia, diretor executivo do IBAM, e os dois vão embarcar em uma missão sensacional e que traz muito orgulho para todos nós mineiros, que é a expedição Road to COP30, Agenda de Ação em Movimento. Sérgio, prazer falar com você, muito obrigado por ter aqui nos atendido. O prazer é todo nosso e lembrando aí que vocês também vão poder nos acompanhar por meio das diversas colunas. Temos as Cidades em Movimento na 98 News. É isso, acompanhando todo esse trajeto. E qual trajeto é esse? Você que acompanhar esse bate-papo vai saber um pouco mais. Então continua aqui com a gente. E Tiago, obrigado por ter conversado conosco. Você que também já apareceu em outros momentos da nossa programação. Prazer falar com você mais uma vez. O prazer é meu, Rafael. Muito obrigado aí pela oportunidade e convido a todos os espectadores, os ouvintes a estarem conosco nessa jornada para a COP30. Olha, quem nos acompanha pelos canais de imagem da 98 News sabe que ao fundo estamos aqui com um motorhome que vai ser uma peça, vai ser um personagem, podemos assim dizer, importantíssimo desse trajeto que toda essa comitiva, podemos assim dizer, que parte aqui de Belo Horizonte vai poder utilizar e vai utilizar desse motorhome para conseguir cumprir essa missão até a chegada a Belém do Pará, onde acontece a COP30 a partir do próximo dia 10 de novembro. E a gente vai falar mais sobre a COP30, sobre as pautas que vão girar em torno desse grande encontro que acontece aqui no Brasil, mas antes, Sérgio, eu queria que você falasse para a gente um pouco mais sobre essa ideia de partir daqui de Belo Horizonte, de seguir por todos os principais biomas brasileiros até chegar a Belém do Pará. Como que surgiu tudo isso para quem nos acompanha aqui na 98 News? Então, nós já acompanhamos há quase uma década essa agenda das mudanças climáticas, inclusive participando das últimas COPs, das últimas conferências das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. E a gente tem percebido uma grande distância entre aquilo que acontece nos territórios, na comunidade, aquilo que acontece no nível local, dessas grandes discussões globais, que afinal de contas são muito importantes, mas demora para que os seus efeitos e o seu apoio chegue efetivamente à vida das pessoas. Então, essa jornada COP30 surge a partir desta percepção de que é necessário conectar o local ao global. Por isso ela se divide em dois grandes eixos. O primeiro, a expedição, onde, como você bem colocou, nós percorreremos quase 3.000 quilômetros, escutando as vozes da comunidade, dos territórios, conhecendo projetos que já estão adaptando e transformando as cidades e, ao mesmo tempo, levando todo esse conteúdo para essa grande conferência global. Ao chegar em Belém, nós iniciamos uma segunda etapa, que é o pavilhão Cidades Resilientes. Então veja que nesta COP, um dos principais objetivos colocados pela presidência da COP é justamente que a gente tenha uma agenda de ação, já que temos 10 anos já do Acordo de Paris e precisamos acelerar a implementação dessas ações. Mas a presidência também destaca, como um dos objetivos desse encontro, a agenda chamada de adaptação. Ou seja, diante dos impactos das mudanças climáticas, que já são percebidos por nós, seja nas enchentes, inundações, deslizamentos de terra, vetores de doença como dengue e chikungunya, dentre outros, nós precisamos adaptar as nossas cidades, os nossos territórios, a nossa infraestrutura, para que a gente tenha mais resiliência. E esse é justamente o objetivo do pavilhão Cidades Resilientes, conectar o aspecto local a discussões globais. E neste pavilhão, naturalmente, nós teremos mais de 50 painéis construindo caminhos e orientações para apoiar nessa transição para cidades melhores.
Então é isso, para você que ainda não entendeu, além do Sérgio e do Thiago, teremos outros cientistas, arquitetos, urbanistas partindo neste motorhome, saindo de Belo Horizonte, em uma viagem que deve durar aí aproximadamente 10 dias, até Belém do Pará, chegando ali já próximo do início da COP30. E aí, Thiago, eu queria que você falasse sobre a ideia do motorhome em si. De que maneira esse motorhome ele é representativo para se fazer todo esse trajeto, englobando todas as cidades, englobando todas as demandas, e por que a ideia do motorhome em si? Ô, Rafael, a ideia do motorhome surgiu de uma provocação da história das hospedagens, né? Que as hospedagens estavam caras, que as hospedagens estavam complexas para a COP30 em Belém. E quando nós percebemos que alguns países estavam fazendo um movimento um pouco de, vamos dizer, de uma falta de fair play, colocando a culpa no valor das hospedagens para a não presença da COP, nós decidimos chamar um pouco a atenção sobre isso, porque COP é para se discutir política climática e não hospedagem. Então nós não queríamos que isso tirasse o foco, porque afinal de contas ninguém reclamou das hospedagens no Egito, ninguém reclamou das hospedagens em Dubai. Então a gente quis colocar que, apesar de problemas geopolíticos existentes e que até justificam alguns posicionamentos, quem quer ir para a COP vai. Então o motorhome ele é também um veículo para chamar atenção das questões que são prioritárias na discussão da COP. E, além de tudo, é uma oportunidade, porque um motorhome totalmente equipado, com vídeo, com câmera, com áudio, para a gente poder parar nos locais, gravar, conversar com as pessoas e ter a percepção local dos impactos da mudança do clima, assim como o Sérgio disse, de projetos que já funcionam no território. Juntando isso tudo, faremos exatamente a compatibilização com as políticas que estão sendo discutidas na COP30. É isso, é um documento que está sendo produzido ao longo desse trajeto, né? E aí, ao final dessa trajetória também vai ser lançado um material com tudo que foi produzido ao longo do percurso, né? Exatamente, Rafael. A ideia do IBAM é que nós tenhamos um curta-metragem, uma espécie de documentário que registre desde o momento de preparação do motorhome, da ideia, registre as paradas, as jornadas, a cada uma daquelas territórios que nós tivemos a oportunidade de registrar, o pavilhão Cidades Resilientes, as discussões que tiveram e traga uma síntese que fique registrado no tempo e na memória das pessoas essa jornada que vai ser incrível. Agora, Sérgio, tem uma fala muito interessante sua durante a coletiva que tivemos há pouco, sobre as especificidades de cada bioma pelos quais vocês vão passar e as principais demandas de cada um deles. Eu queria que você falasse isso para a gente aqui também agora, quais as principais demandas que vocês já observaram previamente nesses biomas e que vocês querem levar até a COP. Eu acho que o que destaca é que o Brasil é um território extremamente heterogêneo. Então não podemos ter o mesmo olhar, a mesma estratégia e abordagem sobre todo o país. Temos que ter esse olhar cuidadoso para cada um dos territórios. E os biomas são bastante representativos dessa realidade, né? Seja em relação ao Cerrado e Mata Atlântica, nessa área de ecótono, de transição, quando saímos de Belo Horizonte, avançando para Curvelo, na região do Cerrado, ou mesmo em Paracatu, ainda o Cerrado, uma transição para Caatinga, avançando então para Palmas, né, uma cidade muito representativa, Palmas e Brasília, né, do nosso bioma Cerrado, e adentrando no bioma amazônico, né? Um bioma completamente desconhecido de quem está aqui na região sudeste. Em cada um desses territórios nós vamos conhecer, como o Thiago bem colocou, não só exemplos de adaptação a este novo cenário de mudanças climáticas, mas também desafios. Sabemos que não vamos encontrar somente bons exemplos, vamos encontrar também desafios, seja em relação a secas prolongadas, a chuvas muito intensas, ou a mesmo uma fragilidade em relação à infraestrutura, à moradia, às condições de vida, que se tornam ainda mais impactantes
importantes, mais agudas nesse cenário de mudanças climáticas. E essa jornada, como foi colocada, ela é muito importante que ela não se transforme só em um evento, mas que ela subsidie, né, um olhar da nossa sociedade para esses temas que são tão importantes para o nosso cotidiano. Então, sim, lá no próprio pavilhão Cidades Resilientes, no próprio dia 15, nós já temos uma sessão especial dedicada a esse conteúdo que está sendo produzido. Mas queremos também que outras pessoas embarquem conosco nessa jornada, não só na expedição propriamente dita, mas na jornada de transformação da nossa economia, inclusive vislumbrando muitas oportunidades que essa economia verde, limpa e sustentável pode oferecer. Estamos diante realmente de um momento de transição e essas escolhas serão muito importantes. Agora, Tiago, a gente até conversava anteriormente sobre a maneira muito genérica com a qual às vezes as pessoas lidam com a pauta climática, com a pauta ambiental, e você falava sobre a importância desses recursos que foram prometidos, de acordos firmados, chegarem até aquelas cidades que têm menos visibilidade. Esse trajeto de vocês, por ser um trajeto bem específico, por ser um trajeto que vai passar por várias regiões do Brasil, tem também como objetivo identificar demandas daqueles que não necessariamente têm espaço para serem ouvidos, né? Exatamente, porque nas decisões globais se partem de leituras territoriais que às vezes são subjetivas ou não contemplam aquelas regiões que têm grupos vulneráveis, que têm povos originários. Por exemplo, na estrada do Tocantins, de Palmas para Imperatriz, nós vamos passar por grandes tribos, por grandes territórios já identificados como territórios quilombolas e indígenas, reconhecidos, mas que vivem sobre conflito do uso da terra, do desmatamento, do uso de recursos naturais. Então, uma pergunta para ser bem objetivo nesse exemplo. Nós queremos zerar o desmatamento na Amazônia, mas considerar que povos originários fazem desmatamento para a sua subsistência é errado, é um conceito errado, porque aquilo não é desmatamento, aquilo é um extrativismo para sobrevivência, e é um extrativismo com um conhecimento milenar, que sabe do momento de você extrair, sabe o momento que você deixa um peixe voltar. Então, existem experiências que os povos originários nos trazem que devem ser contemplados nessas metodologias e acordos, assim como tem impactos que eles passam por eles que quem está tomando a decisão não conhece. Então o objetivo é identificarmos esses impactos, identificarmos assim como os projetos de adaptação para poder levar para esse âmbito da diplomacia climática internacional. Com certeza. E aí, Sérgio, dentro disso, você falava sobre o pavilhão Cidades Independentes, e lembrando que essa expedição, ela vai ter a possibilidade de dialogar diretamente com aquelas pessoas, entre aspas, ou sem aspas também, mais poderosas, que estão diretamente ligadas a esses acordos, a essas negociações, e por isso é muito importante a gente dar valor, a gente reconhecer o valor dessa expedição, não só para nós mineiros, mas para a pauta brasileira de um modo geral. E aí é importante essa possibilidade de poder levar tudo isso a quem realmente está ligado diretamente a esses acordos, a essas negociações. Exatamente. O pavilhão Cidades Resilientes estará na chamada Zona Azul ou Blue Zone, que são aquelas áreas destinadas aos tomadores de decisão, aos negociadores, que reúnem quase 200 países, aos representantes da ONU, da imprensa nacional e internacional e as grandes lideranças. Então, de certa forma, esse espaço da adaptação das cidades às mudanças climáticas, da resiliência urbana, será fortalecido por meio do pavilhão de Cidades Resilientes. Nesse pavilhão, ao longo de 2 semanas, nós vamos reunir mais de 50 especialistas para debater caminhos, soluções e orientações para cidades. E dentro desse ecossistema que se reúne no pavilhão Cidades Resilientes, nós temos representantes de
bancos, instituições multilaterais e bilaterais que podem nos ajudar nessa pauta de financiamento climático. Nós temos representantes da iniciativa privada, que é muito importante, né? Essa adesão da iniciativa privada a essas pautas e a essas oportunidades. Poder público, naturalmente, sociedade civil e academia, né? Ou seja, todo esse ecossistema vai com certeza, né, somar esforços e também referências para apoiar os municípios e as comunidades nessa transição. É necessário recurso financeiro, mas também novos recursos metodológicos, né, para que a gente possa ter ações mais adaptadas à nossa realidade e que vão gerar resultados naquelas comunidades que mais precisam. Sérgio, inclusive, nós tivemos a oportunidade de estar em julho desse ano, em junho desse ano, na Alemanha, no encontro dos órgãos subsidiários, onde até chegamos a conversar com a Ana Toni, que é a CEO da COP30, né, junto com o André Corrêa do Lago. E a Ana Toni falava exatamente essa parte que você comentou. A iniciativa privada, ela tem que vir para o âmbito do financiamento climático. E ela tem que vir diferente dos bancos, que em determinados momentos ainda o financiamento ele está revestido de uma cara de empréstimo subsidiado para os países. Da iniciativa privada, o financiamento ele tem que vir direto. Ele desburocratiza o financiamento climático, que por vezes tem um trâmite muito grande dentro das agências multilaterais e dos bancos. Então, a iniciativa privada, a Ana Toni chamou muita atenção disso. Ela é importante porque tem a oportunidade de um recurso vir direto para a comunidade, para aquele que precisa. E isso é muito importante porque a gente nota, e aí eu queria até a visão de vocês dois sobre, porque em alguns momentos, não vou dizer iniciativa privada, mas de um modo geral, durante muito tempo a gente via uma visão muito negacionista de alguns lados da sociedade, alguns lados também da iniciativa privada, em relação às pautas climáticas, em relação às pautas ambientais. Vocês que estão diretamente ligados com isso, vocês veem já uma mudança de perspectiva nesse sentido? A gente pode ter esperança de que de agora em diante, ou de que daqui a alguns anos, os grupos privados estejam cada vez mais ligados às pautas climáticas, às pautas ambientais e sabendo do real problema que a gente vive por todas essas questões que a gente acabou de comentar aqui durante a entrevista? Sem dúvida. Eu vou te responder com um exemplo prático. Nós tivemos a oportunidade de participar do projeto Cidade Presente, que envolve, ao mesmo tempo, uma cooperação internacional, por meio da cooperação Alemanha-Brasil, e uma ação multinível. Envolve o governo federal, estadual e municípios. E esse projeto, Programa Cidade Presente, ele teve como objetivo apoiar os municípios na modelagem de projetos, para que esses projetos pudessem estar aderentes a essas pautas, né, que são multidimensionais da agenda climática, então envolve questões ambientais, sociais, econômicas e culturais, e que pudesse, em última instância, inclusive obter um financiamento para apoiar essa transformação. E fizemos isso em vários municípios. Palmas, por exemplo, né, a capital do Tocantins, me parece um ótimo exemplo, que eles tinham um desafio de regularização fundiária, né, de construção de um parque urbano na cidade e mesmo de melhorar a sua mobilidade urbana. E fizemos então esse grande projeto, né, que é o Parque dos Pioneiros, que será o maior parque urbano da região amazônica, trabalhando todas essas dimensões do chamado desenvolvimento urbano integrado. Então envolveu regularização fundiária, saneamento, mobilidade, áreas ambientais, de lazer, de cultura, empreendedorismo, questões de gênero, e por conta desta assessoria, desta cooperação multinível, o município recentemente conseguiu a aprovação de um financiamento por meio do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, uma instituição multilateral de 500 milhões de reais. Então isso mostra como que esse trabalho, quando ele adota uma nova metodologia e orientação, ele pode gerar resultados. Mas eu vou além. Esse trabalho ele teve também uma outra inovação,
ele trouxe o chamado conceito do investimento de arranque ou capital semente. É uma pequena monta desse recurso que é destinada imediatamente para uma entrega que seja simbólica daquele grande projeto e que ajude a engajar a comunidade e dar tração àquele projeto. Então, lá em Palmas, fizemos um laboratório de inovação e articulação urbana e ambiental e, por meio desse espaço programático, a própria população, iniciativa privada e poder público se engajam nessa transformação. E a população já percebe e confia que aquele projeto vai se traduzir em efetivamente melhoria da qualidade de vida. Então são exemplos práticos, né, que podem subsidiar outros municípios e comunidades e que a gente vai tratar desses assuntos também no pavilhão Cidades Resilientes e compartilhar com vocês para que todos acompanhem e vejam que existem caminhos, orientações para poder ativar essa incrível capacidade de transformação das nossas cidades. Ou seja, Tiago, a gente pode ter muita esperança daqui para frente. Não, nunca nós podemos perder a esperança, até porque a mudança do clima agora, ela é mais do que real, ela é palpável, todo mundo tem sentido muito ela. E como ser humano e a nossa história, né, como biólogo aí eu posso dizer que nós vamos nos adaptar, nós vamos conseguir superar barreiras burocráticas ou barreiras econômicas para entrar nessa nova economia, que é a economia da adaptação, e isso tem um benefício compartilhado entre vários setores da sociedade e que nós vamos conseguir superar mais essa etapa dentro da evolução humana aderente a um novo cenário climático. Sérgio e Tiago, acho que a gente poderia ficar conversando aqui por 3 horas, que seria tranquilo, é muito legal o bate-papo com vocês, mas a gente já está caminhando aqui para a reta final da nossa conversa. E para finalizar, queria que você refizesse o convite, Sérgio, porque além de acompanhar nas redes sociais do IBAMA, a 98 News também estará com a coluna diária, acompanhando também toda essa trajetória que começa em Belo Horizonte, vai até Belém, na COP30. Então eu queria que você fizesse o convite para o pessoal acompanhar, tanto pelas redes do IBAMA, quanto conosco aqui na 98 News. Isso mesmo, estão todos convidados a embarcar conosco nessa grande jornada COP30. Diariamente teremos o diário de bordo e vocês vão poder acompanhar a cada dia as novidades, aquilo que está acontecendo durante essa expedição, e chegando em Belém, vocês também vão acompanhar diariamente, por meio dos nossos boletins, aquilo de mais importante que aconteceu na COP, e especialmente dentro do pavilhão de Cidades Resilientes. Então é uma oportunidade para quem não pode estar na COP para vivenciar esta conferência e também, né, participar conosco, né, interagir conosco dessa vivência, dessa experiência, levando também as suas experiências para a COP30. Então, não deixe de nos acompanhar em todos os canais. É isso. E se Diga lá. pudermos ainda colocar para as pessoas que verem o motorhome passando pelo seu território, façam uma postagem com a hashtag BemAmbiental, porque nós vamos repostar isso também nas redes sociais, a hashtag Jornada COP30, nós vamos repostar isso nas redes sociais, de todo mundo que colocar, porque o objetivo é a gente ampliar realmente esse canal de divulgação para chegar o mais longe possível ao maior número de pessoas. É isso, galera. E você que nos acompanhou aqui pela Rede 98, pôde ver qual é o motorhome, detalhes, inclusive fizemos fotos do interior, a galera está indo muito bem equipada lá para Belém, porque a jornada é longa, ela é uma jornada que vai demandar muito conforto acima de tudo para conseguir chegar na melhor condição possível para essa missão incrível de uma causa que dá muita honra e muito orgulho para todos nós mineiros, mas para os brasileiros de um modo geral, para aproveitar esse espaço que está sendo dado para todas essas pautas abordadas por nós aqui durante essa entrevista. Muito obrigado, prazer falar com vocês, e é isso. Rafael Mendonça, da Rede 98.